falar nesse vídeo um pouquinho sobre um conceito bem importante na teoria junguiana, que é o conceito da função transcendente. De maneira rápida e fácil, a gente pode definir a função transcendente como resultado da união de conteúdos da consciência com conteúdos do inconsciente. Mas vamos tentar aprofundar um pouquinho melhor essa noção. Vamos lembrar que é muito comum no meio junguiano que a gente escute falar que o inconsciente ele tem uma atitude compensatória em relação à consciência. O contrário também é verdade, né? Então o Jung deixa muito claro, quando ele fala disso, ele fala que as atitudes são compensatórias. Então o inconsciente é compensatório em relação à consciência e vice-versa. Né? Então um é compensatório em relação ao outro e o outro é compensatório em relação ao um. Outra expressão muito utilizada dentro do meio junguiano, dos estudiosos da psicologia junguiana, é a unilateralidade da consciência. Essa unilateralidade é o que dá capacidade para que a gente direcione, foque e execute, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista social e cultural, que a gente execute o desenvolvimento técnico e as tarefas do dia a dia mesmo. Em oposição a isso, a gente tem a criatividade. A criatividade não é que ela surge do inconsciente, mas ela surge, na verdade, da permeabilidade dos conteúdos do inconsciente para a consciência. Não dá pra gente ser criativo o tempo inteiro e não dá pra gente só executar o tempo inteiro. Na verdade, isso é possível, mas isso leva a uma patologização. O indivíduo ele fica ou unilateralizado na consciência ou ele vai ser invadido por conteúdos do inconsciente o tempo inteiro. Isso não é saudável, isso não leva a uma boa adaptação, tanto ao mundo interno quanto ao mundo externo. A consciência, ela nega muitas vezes o caminho indicado pelo inconsciente. Isso acontece porque todos os comportamentos que a gente desenvolve ao longo da vida são comportamentos importantes para a nossa adaptação. Mais uma vez, aos mundos interno ou externo. Uma vez que esse comportamento foi importante, a consciência tende, porque o ser humano tem uma tendência muito grande à inércia, seja ela a inércia do movimento ou seja ela a inércia da paralisia. A consciência ela tem uma tendência a acreditar que esses comportamentos, que uma vez foram importantes, eles continuam sendo adequados às novas situações da vida. O inconsciente ele manda as informações que a gente precisa para que a gente consiga um novo momento, uma nova adaptação, uma nova atitude perante as coisas, os fenômenos e as coisas que surgem em nossa vida, ao decorrer da vida. Então, a unilateralidade ela é ao mesmo tempo, Jung diz isso muito claramente no texto, ele diz que ela é ao mesmo tempo uma vantagem e pode se tornar um inconveniente se ela for exagerada. Quanto maior a unilateralidade, maior a tensão entre o consciente e o inconsciente. A unilateralidade exagerada, então, ela é patológica. O inconsciente ele vai encontrar uma maneira de se manifestar. Essa manifestação, ela acontece assim, a gente diz que a linguagem do inconsciente seriam os símbolos. Inclusive, se você procurar no canal aqui do GEP, você vai encontrar um vídeo do professor Valdemar Magaldi explicando o conceito de símbolos dentro da teoria junguiana. Mas, de maneira geral, esses símbolos, eles vêm de algumas maneiras. Então, basicamente, em forma de sonhos, em forma de fantasias espontâneas. O Jung ele desenvolve técnicas com relação a isso, que são as técnicas de imaginação dirigida e imaginação ativa. Esses materiais surgem também em forma de expressões criativas e através da sincronicidade. Esses materiais surgem também em forma de sintomas, de comportamentos erráticos. Uma vez que a gente tem esse material, a gente precisa colocar ele em confronto com a consciência. Não importa o material que a gente está utilizando na situação analítica, dentro do setting terapêutico, o papel do terapeuta é inclusive explorar esse material em termos de ampliação para que o indivíduo entre em contato e estabeleça essa comunicação com o inconsciente. A função transcendente, então, ela surge da soma da tendência da consciência com a tendência do inconsciente. O Jung ele faz uma analogia muito bacana, que imagina duas pessoas com ideias completamente opostas que vão para um diálogo com uma atitude completamente aberta do racional e do ponto de vista do coração. Então as pessoas vão para esse diálogo de maneira completamente aberta ao outro, sem negar, e principalmente aceitando que o outro vai oferecer argumentos válidos para que prove o seu ponto de vista. Dessa conversa, que ele descreve como minuciosa e exaustiva, vai surgir um terceiro elemento, que ele chama, inclusive ele usa a expressão em latim, tertu non datur,
que significa o terceiro não dado. Então, dessa conversa, então imagina isso, imagina que essas duas pessoas são a consciência e o inconsciente, e através desse diálogo é que vai surgir esse terceiro elemento que causa um deslocamento do indivíduo de uma situação de vida para uma situação nova, para um novo momento do ser e do viver. Eu agradeço ao IGEP pela oportunidade de estar aqui e agradeço a você por estar assistindo e acompanhando os vídeos aqui do canal do IGEP.